Olá, professores! Tudo bem? Eu sou a professora Eliana e o vídeo de hoje nós vamos falar como fazer o diagnóstico da sondagem. No vídeo passado, falamos sobre como aplicar a sondagem. No vídeo de hoje, vamos juntos analisar algumas situações e vamos falar sobre cada uma das hipóteses, como que a criança vai escrever, certo? Então, você já sabe sobre o que nós vamos falar. Gostou do assunto? Se você gostou, já compartilha aí com aquele professor que você sabe também que está com um pouco de dificuldade, né? E aí, você pode estar ajudando aquele professor e também está ajudando a mostrar para o YouTube que você também está aprovando o conteúdo da Proeli, certo? Já se inscreve no canal, porque a Proeli está sempre trazendo uma coisa ou outra para você, certo? Aqui no canal tem aulas para alfabetização, tem aulas do 1º até o 4º ano e tem dicas para professores. Sempre estou postando algo novo para você. Por isso, se inscreva no canal para você não perder nada e ficar por dentro de tudo, certo? Então, vai lá, compartilha com o colega e vem comigo para cá. A história da alfabetização, ela pode ser dividida em antes e depois de Emília Ferreira. Essas são palavras da educadora Thelma Vaz, que foi aluna da psicolinguística de Emília Ferreira. De acordo com Emília Ferreira, a criança passa por uma aquisição da língua escrita em 5 níveis, certo? São eles: a garatunja, o pré-silábico, o silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético e alfabético. Então, são 5 níveis, certo? No nível, na hipótese pré-silábica, a diferenciação entre a grafia de uma palavra e a outra é inexistente, uma vez que os traços são muito semelhantes. Somente o autor da escrita pré-silábica é capaz de identificar o que fez. Nessa fase da escrita, a criança vai associar a escrita pela característica do objeto referido. Por exemplo, se a criança quer escrever elefante e passarinho, a palavra passarinho é maior que a palavra elefante. Porém, a criança vai pensar que a palavra elefante, devido ao elefante ser bem grande, então a palavra também tem que ter mais traços do que a palavra passarinho, porque o passarinho é pequeno. Na fase pré-silábica, o desenho se torna uma estratégia. Vou apresentar para vocês aqui alguma sondagem que eu fiz com meus alunos e vou estar mostrando para vocês aqui agora, dando exemplo de escrita pré-silábica, certo? Então, vem comigo. Observe aí um exemplo da escrita pré-silábica. Veja que essa criança não estabelece nenhum vínculo entre a fala e a escrita. E ela está demonstrando que ela está escrevendo, sempre repetindo as letras do próprio nome. A primeira palavra é apontador, a segunda palavra é caneta e a terceira palavra é lousa. Olha só, ela não tem nenhum vínculo entre a fala e a escrita. E a última, tá vendo aqui em cima o tamanho da palavra apontador? Ó, olha como ela leu, apontador, né? Da forma que ela leu, eu marquei com a caneta. E essa é a palavra apontador. Observar o tamanho da escrita? Então, ela não tem, assim, nenhum vínculo com a escrita.
Ela não fala de acordo com o som, nada disso. Olha a palavra caneta, ó. Tá vendo? Aí você vai me dizer, não, professora, mas tem o T. Então, mas observe que esse T é por acaso. É justamente porque é uma das letras que ela já aprendeu, mas não tem nenhum valor da fala, de vínculo da fala com a escrita, nada disso, tá? A próxima aqui, ó, lousa. Olha o tamanho da palavra lousa. Por quê? Na sala de aula, a lousa é enorme. Então, ela olhou o tamanho da lousa e escreveu desse tamanhão a palavra, entendeu? Olha a palavra giz e aqui é a frase, ó. Olha a frase aí embaixo, ó. A caneta está no estojo. Então, essa é mais um exemplo da escrita. Veja mais um. Apontador. Olha só como está o apontador aqui, ó. Não tem nenhum, entendeu? Nenhum valor. Apontador, caneta. Olha as letras se repetindo. Lousa, giz. E a frase aqui embaixo, ó. Sempre a repetição das letras. Essa frase é: a caneta está no estojo, tá? Então, olha só. Não tem nenhuma, né? Não tem nenhum valor aí. Observe aí agora a escrita do Bruno. Veja como ele escreveu bandeirinha. Ó, bandeirinha, tá? Veja bem, essa é a palavra bandeirinha. A outra palavra, fogueira. Olha como ele escreveu a palavra fogueira, tá? Ó, fogueira, ele marcou 3 sílabas, né? Mas olha como ele escreveu. As palavras, as letras são repetidas. Olha a quadrilha como ele escreveu. Aí ele deve ter memorizado que em quadrilha tinha o L, o H e o A, né? Porém, você pode ver que as escritas não têm sentido. Eu acredito que você, analisando essas sondagens, você não vai ter mais dúvida quando você for analisar o seu. Essa aqui embaixo é a frase. Ó, veja como ele escreveu som, tá? E som, ele leu dessa forma também, foi uma sílaba só, tá? E aqui embaixo, a frase é: eu comi pipoca. Olha como ele escreveu: eu comi pipoca. Veja quantas vezes ele repetiu as letras aí no final da frase. Se você consegue analisar a escrita da Ana Júlia. Você tá vendo aí as palavras na frente, ó. Apontador, olha como ela escreveu apontador. Caneta, ela memorizou o C com A, ou seja, ela já começa a ter uma certa consciência de que existe relação entre a pronúncia e a escrita. Observe, né, como que ela leu, demarcando, ela já começa a ter uma certa consciência, né, e desvincular a escrita das imagens. Veja que ela já está falando, né, a quantidade de letra e colocando a quantidade da sonora também, né? E conserva as hipóteses da quantidade mínima e a variedade de caracteres. Ela relaciona a escrita e a fala para cada vez que pronuncia uma sílaba, ela escreve uma letra. Porém, essa letra ou grafema não tem relação com o som. Tem algumas aí que você vai encontrar, mas é por acaso, certo? Por exemplo, se ela escrever cavalo, ela vai colocar o X, o L e o H. Para ela é um cavalo. O H deu o som do cavalo, né? Então, essa é uma escrita silábico sem valor sonoro.
Vamos agora para uma escrita silábico com valor sonoro. Eu vou estar mostrando mais uma sondagem do Arthur. Olha a escrita, apontador. Veja que tem o som, a vogal já tem um som, ó. Apontador. Caneta. Tem o C, tem o E e tem o A. E olha o lousa. Lousa. Já tem um valor sonoro. E aqui, ó, giz. Tem o I, né? Giz. E a frase, cada letra, né, é uma sílaba. A caneta está no estojo. Então, essa hipótese silábico com valor, a criança já supõe que a escrita representa a fala e tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras. Já supõe que a menor unidade da língua seja a sílaba. A criança usa uma letra para cada vez que pronuncia uma sílaba, mas desta vez faz relação com o fonema som. Um exemplo da escrita silábica com valor sonoro aí da Vitória. Olha aí, ó, apontador, tá vendo, ó? Apontador, tá vendo? Caneta, olha a quantidade de letras. Lousa, giz, e olha a frase. A caneta está no estojo. Deu para entender essa parte, né? Vamos para a próxima? Veja agora a escrita de Davi Zacarias. Olha só, apontador. Observe que ele procura fazer o máximo para representar a escrita sonora, né, com a gráfica. Veja bem, essa hipótese, ela é intermediária, em que a criança, uma hora ela escreve silabicamente, outra hora alfabeticamente, ou seja, mistura a lógica da fase anterior com a identificação de alguma sílaba, certo? Então, veja que ele escreveu aí, ó, cadeta, né? E lousa, ele escreveu tosa, mas ele está procurando aprimorar, né, o máximo na representação sonora. Então, ele está oscilando, ele ainda não está alfabético, então ele está silábico alfabético, certo? Olha mais uma escrita aí, ó, da Aisha. Essa é mais uma escrita silábica alfabética. Olha o apontador, caneta, tá vendo, ó? Ela se aproxima o máximo possível. Lousa, escreveu com Z, né? Procura se aproximar o máximo possível. Olha a frase aí, ó. Então, silábica alfabética também, com certeza você já consegue identificar. Por último, vamos ver a última face da escrita. Na última hipótese do processo de aquisição de escrita, o nível da escrita da criança é classificado como alfabético e nessa fase a criança compreende que a escrita tem uma função social, a comunicação. Embora na transição para essa fase a criança ainda possa omitir letras e não separar todas as palavras na frase, mas ela é capaz de demonstrar que conhece o modo de construção da escrita e sabe que cada uma dos caracteres corresponde a valores menores que a sílaba, além de conhecer também o valor sonoro de todas ou quase todas as letras. Portanto, a criança nessa fase, ela domina, enfim, o código escrito, distinguindo letras, sílabas, palavras e frases, e compreende que a escrita tem função social, compreende o modo de construção do código da escrita,
omite letras quando mistura as hipóteses alfabética e silábica e não tem problema de escrita no que se refere a conceito. Não é ortográfico e nem é lexa. Vejamos mais uma aqui, ó, alfabética. Mais uma escrita alfabética. Olha aí. Essa é do Davi de Jesus. E é sondagem feita agora de fevereiro desse ano. Fresquinha, feito da minha turma agora, certo? Então, esses são os alfabéticos. Ok, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Porém, como eu falei para vocês, eu vou deixar uma aqui para vocês analisarem. Vou colocar o meu dedinho em cima para cobrir, para vocês não ver qual foi a hipótese que eu marquei. Você vai ver uma tampinha em cima, que é a hipótese que está coberta. Certo? Então, olha só. Essa é da Ana Júlia. Na minha sala tem 3 Ana Júlia, tá? É Ana Júlia da Silva. Olha como ela escreveu. Essa palavra, essa primeira palavra é apontador. Apontador. Ó, apontador. E a outra é caneta. E a outra é lousa. A outra é giz. Ela colocou giz, né? Então, veja que ela se aproxima o máximo possível. Eu já dizendo assim, já estou dando a resposta de qual é a hipótese. Mas para você, que hipótese é essa que a Ana Júlia está? Lembrando que aqui está escrito apontador, apontador. Aqui está escrito caneta, caneta, e ela leu da forma certinha, tá? E aqui está escrito lousa, giz, e a frase é a mesma. A caneta está no estojo. Portanto, essa é que eu vou deixar para vocês comentarem aí. Você, professor, para você, que hipótese é essa? Em que hipótese Ana Júlia da Silva está? Vou aguardar o comentário de vocês, certo? Vou finalizando por aqui. Espero ter colaborado com vocês e espero os comentários de vocês aí embaixo, tá? Quero que vocês digam aí para vocês o que é que vocês acham, que hipótese a Ana Júlia está. Um abraço e até a próxima. Tchau!